Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste tipo ao vivo de hoje. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que esteja tudo bem. Para quem não conhece, nós somos o canal Assombrado, temos vídeos todos os dias no canal, todas as noites tem relato, não tem todas as noites. Nas noites de segunda a quinta-feira tem relato ao vivo entre 10 e 11 horas da noite. E de sexta, sábado e domingo às 10 da noite tem relato tipo ao vivo. De segunda e às 11 da manhã todos os dias tem relato também. De segunda a sexta tem tipo ao vivo, de sábado tem coletânea de relatos, de domingo tem coletânea temática de relatos. 12:30 todos os dias, vídeo do Matheus com o Almanaque Assombrado de segunda a sexta, notícias de sábado e domingo e de domingo especial. Tudo bem? Não se esqueçam de fazer uma visitinha à nossa loja assombrada, www.lojaassombrada.com.br, nossa loja virtual, ela não é assombrada de verdade, tá? É só a marca. E não se esqueça de deixar o seu like neste vídeo, tá bom? Vamos ao relato de hoje? Vamos sim, vamos ver aqui. Deixa eu abrir pro lado. Aqui. Beleza, vamos lá. Se chama Mensagem de uma Alma Querida do Além. In My Life. Bom dia, Ana e Matheus. Adoro o canal. Já enviei 2 relatos. Neste aqui, todos os nomes estão trocados. Este é um relato mais delicado, porque se trata de uma pessoa com quem eu tinha um contato desde a infância, o meu primo, que foi criado com a minha família desde que ele tinha 13 anos e eu 5. Vou chamá-lo aqui de Theo. Eu acho que é uma moça que nos conta, tá? O meu primo veio morar na minha casa porque a sua família era muito pobre e ele vivia doente. Ele foi criado pelos meus pais como um filho também. Nós dois éramos mais do que primos, éramos amigos, éramos irmãos. Ele era uma pessoa muito calada, porém tinha muitos amigos, era carismático. Éramos fãs dos Beatles. Ele vivia comprando os discos e eu ouvia, toda vez que ele tocava na antiga vitrola. Que ano será que isso aconteceu? Bom, quando ele se tornou adulto, com um bom emprego, aos 26 anos de idade, resolveu ter a sua própria casa e nos deixou. Eu chorei muito com a sua partida. Cheguei a brigar com ele. Mas depois de um tempo vi que ele estava certo em ter a sua privacidade, tocar a sua vida, né? Ele era uma pessoa muito sensível. E acho que por isso ele começou a ter certos episódios de desdobramento. Ele se deitava e sentia que seu espírito saía e vagava por aí. Ele me contava essas experiências porque isso aconteceu comigo uma única vez. Fora isso, nós gostávamos quase que das mesmas coisas e eu ia sempre visitá-lo. Ele se tornou, nessa época, uma pessoa deprimida por causa de um namoro desfeito. Não tomava medicamento algum, não fumava e nem bebia, mas aos poucos foi deixando a depressão tomar conta e só falava para mim apenas que gostaria de morrer. Um dia eu senti, sem motivo algum, uma vontade urgente de ir vê-lo. Eu saí de casa às pressas. Ao chegar em sua casa, vi sua motocicleta estacionada na lateral da casa, o que era sinal que ele não havia saído. Chamei por ele, apertei a campainha até não poder mais. Depois de um tempo, ele apareceu na porta. Estava batido. Eu brinquei com ele dizendo que eu era insistente. Eu só iria embora depois que eu falasse com ele. Ele abriu o portão e eu entrei. Eu acredito que foi algum anjo que me mandou lá. A casa estava cheirando a gás de cozinha. Ele viu que eu percebi o que ele estava tentando fazer naquela hora. Eu nada disse, só nos entreolhamos e ficamos em silêncio. Aos poucos ele foi melhorando. Os amigos não o deixavam mais sozinho a meu pedido. Parecia que ele havia deixado aquela ideia nefasta de tentar tirar a própria vida. Com o passar dos anos, ele sofreu alguns acidentes de motocicleta e teve a sua casa roubada por morar sozinho. Apesar de namorar muito, não havia encontrado alguém para se casar.
Então ele optou por comprar um apartamento bonito. Ele já estava com 46 anos, porém ele não gostava nem um pouco porque o fazia sentir-se preso. Peraí, o apartamento? Então ele optou por comprar um apartamento bonito. Ele já estava com 46 anos, porém não gostava nem um pouco porque o fazia sentir-se preso. O apartamento, será? Fui visitá-lo algumas vezes, mas eu sabia que ele estava triste. Um dia fui surpreendida pela notícia de que ele havia vendido o apartamento para a família de uma moça que veio estudar na nossa cidade. Ela ficou feliz e morava sozinha. Meu primo alugou uma casa pequena e com um jardim, do jeito que ele gostava. Estava feliz novamente. Mas um dia, quando ele saiu de sua casa, em sua moto, após alguns quarteirões, sofreu um grave acidente. Sua moto chocou-se com um carro num cruzamento. Ele não morreu na hora, agonizou por alguns dias. Quando ele morreu, eu fiquei em estado de choque. Eu comecei a ouvir mentalmente uma música dos Beatles, como se alguém estivesse tocando e tocando sem parar. Eu sabia que era alguma mensagem dele. Eu sempre ouvia por diversas vezes na casa dele inúmeras músicas dos Beatles, mas o meu inglês é muito rudimentar. Não sabia que música era essa que eu estava ouvindo e que vinha sei lá de onde também. Ouvia acho que na cabeça, só eu ouvia. Eu acho que era na minha cabeça. Ele foi enterrado. Voltamos à vida normal, saí em busca da tal música. Ouvi muitas até conseguir encontrar qual era a que não me saía da mente. E era In My Life. Fui em busca da tradução e fiquei em lágrimas novamente. Ali estava a mensagem que ele estava querendo me entregar. E acho que a tradução é o seguinte: com amores e amigos que eu ainda me lembro. Há lugares de que me lembro. Com amores e amigos que eu ainda me lembro, alguns estão mortos e alguns ainda vivem. Em minha vida, eu amei todos eles, mas de todos esses amigos e amores, não tem nenhum que se compare a você. Essa música, para mim, tornou-se a própria imagem dele. Algumas semanas se passaram e a minha tia, a mãe do Theo, né, do primo dela, né, vou chamá-lo aqui de Theo, ela disse. Algumas semanas se passaram e a minha tia, a mãe do Theo, me telefonou e disse que a família da moça que havia comprado o apartamento do meu primo a havia procurado, muito aflita e querendo desfazer o negócio. O que ocorreu é que a moça que morava ali sozinha e não cozinhava, usando muito pouco o fogão do apartamento, estava estudando na mesa da sala quando percebeu que o apartamento começou a pegar fogo. O fogo estava sobre a bancada atrás dela. Foi como uma combustão espontânea. Ela conseguiu abafar o fogo antes que ele se espalhasse. O porteiro do prédio foi chamado, olhou e disse a ela que não fazia a menor ideia do que poderia ter acontecido. Ela ligou para o pai, em outra cidade, que prometeu que iria contatar o meu primo para saber se ele teria alguma ideia do que poderia ter desencadeado aquele fogo. Foi quando ficou sabendo que o meu primo estava internado e havia acabado de falecer. O horário de sua morte coincidiu com o início do fogo. A moça saiu de lá e foi para um hotel. Disse que nunca mais voltaria, nem para pegar os seus pertences. O fato é que o apartamento foi revendido a outra pessoa. Ficamos todos da família completamente assustados com o fato. Depois desse ocorrido, o tempo foi passando e eu acabei perdendo outras pessoas próximas a mim, mas foram mortes sequenciais, 1 a 2 por ano. Quando vi que eu estava sozinha no mundo, sem as pessoas que eu mais amava, eu perdi o chão. Todo mundo que eu conhecera até então, todas aquelas pessoas que me cercavam, me davam amor e segurança, haviam partido. Eu não suportava mais entrar e sair de velórios.
Cada morte levava um pedacinho do meu ser. Daí eu tive que enfrentar a realidade e ela caiu feito chumbo sobre mim. Eu comecei a ficar deprimida, feito meu primo, a entregar os pontos. Acordava pela manhã e constatava que eu ainda estava viva e lamentava isso. Uma noite sonhei com o meu primo. Ao me ver, ele veio e, como fazia sempre que queria brincar comigo, me pegou as mãos e começou a valsar, rindo. Eu também o acompanhei e rimos muito. Daí ele ficou sério e me disse que queria mostrar o lugar em que morava agora. Me mostrou uma casa antiga, com cômodos com o pé direito alto, como não se fazem mais hoje em dia. Me levou até a porta da cozinha e me mostrou um quintal onde havia uma bonita mangueira. Uma árvore, um pé de manga, uma bonita mangueira. Depois ele se virou para mim e disse: eu não estou gostando das coisas que você anda pensando. Para com isso. Eu, surpresa, respondi: mas não era isso que você sempre quis? Morrer? Você deve estar feliz agora. Conseguiu se libertar? Passou para o outro lado? É só o que eu penso e quero agora também. Ele respondeu apontando o dedo para mim, como se fosse um professor ou um acusador. Disse assim: preste bem atenção no que eu vou te falar. Aqui não é como a gente pensava. É muito diferente. Eu quero que guarde uma coisa com você. Nada se compara a estar vivo. Nada. Eu daria tudo para voltar à minha vida. Me levantei e comecei a cuidar. Aí eu acordei, chorando e sentindo a sua presença no meu quarto. Me levantei e comecei a cuidar da casa. Assim, sem ânimo e com aquela impressão viva de ter estado com ele. Às 9 da manhã daquele dia, tocaram a campainha de casa. Eu fiquei surpresa ao atender. Era o padre da catedral da nossa cidade. Ele pediu licença, entrou e me perguntou como eu estava. Eu chorei tudo o que estava guardando e contei como eu estava mal. Ele me ouviu e me disse: filha, você tem fé? E eu disse que sim. Então ele continuou: ore para o Espírito Santo. Ele é quem dá fortaleza ao espírito. Dá fortaleza de espírito. E aí ele me convidou a participar da missa de domingo, em que ele explicaria quem é o Espírito Santo e o seu poder. Finalizando a história, eu tenho certeza que o meu primo enviou aquele padre para me ajudar. Esse padre jamais saía da igreja e de repente resolveu visitar algumas casas, seguindo o seu coração. Tomei uma decisão naquele dia. Me reergui, voltei a acreditar que deveria me dar mais uma chance. O que eu teria a perder, não é? Certamente o meu primo do outro lado da vida e o padre eram um sinal divino. Eu acreditei nisso, apesar de não ser muito religiosa. Mas era muita coincidência tudo aquilo. Hoje tenho 60 anos. Minha vida mudou radicalmente. Sou feliz, realizei muitas coisas importantes e acordo todos os dias com uma prece de agradecimento a Deus. Sei que todos que partiram antes de mim, inclusive o meu querido primo, aprovariam. E o meu mantra agora é: vida, I love you more. Que é uma parte da música dos Beatles, In My Life. Que interessante. Aí é que eu falo. Houve um recado do além dessa forma. Ele, de alguma forma, martelou na mente dela essa música, onde ele era muito fã, né, dos Beatles, e essa música falava o que ele queria falar para ela. Então ela ouviu e era esse o recado dele para ela. E aí depois ela querer fazer a mesma coisa, ele se viu, acho que ali, e viu que burrada que ele ia fazer e foi impedir que ela fizesse a mesma tentativa. Aí ele deu um aviso para ela: não é assim. Nada se compara a estar vivo. Então aproveite a chance que você tem aí, tá? Não jogue ela fora. E aí
Tudo, o padre, quais as chances do padre bater nessa hora, bater na casa dela, não é? Depois de sonhar com ele. Não é coincidência, não. Não é mesmo? Bom, esse foi o relato de hoje. Espero que tenham gostado. Um beijão pra vocês. Se tiverem uma história parecida, manda pra gente. Um beijão e a gente se vê logo mais. Fui!